Olá pessoal, boa noite. Bom, gente, eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre esse cara aqui, ó. Não é, na verdade não é sobre o Batman não, tá, gente? Eu queria conversar sobre esse cara aqui, ó. Chama-se Frank Miller. Eu queria bater um papo com vocês sobre o Miller. Outros dias eu escutei alguém comentando que o Miller é um artista datado, né? Quer dizer, ele teve uma época, mas que ele já passou, entendeu? Já teve o momento dele lá, mas que infelizmente ficou no passado. E eu queria dizer para vocês o que eu acho sobre isso, tá? Mas antes de conversar com vocês sobre isso, eu já vou pedindo que vocês se inscrevam no canal, né? No caso de vocês não serem inscritos, de vocês deixarem aquele like para mim, o gostei, né? No caso de terem gostado. E sim, comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam do programa. Bom, gente, é o seguinte, eu comecei a ler as histórias em quadrinhos como criança, né? Quer dizer, antes disso, eu queria dizer que assim, eu sempre tive uma relação muito afetuosa com o Frank Miller. Porque ele contribuiu muito, sabe? Talvez tenha sido o artista que mais contribuiu para essa coisa dessa paixão que eu tenho pelas histórias em quadrinhos. Uma paixão que começou na infância, como todo mundo. Eu comecei ali também nos quadrinhos da Marvel, muito por conta dos desenhos da Marvel, né? Aqueles desenhos desdenhados, que na verdade eram os desenhos que recortavam as páginas, né? Vocês não devem lembrar disso, mas haviam esses desenhos. Os caras cortavam as páginas, né? E faziam aquela animação tosca, muito mal feita. Mas eu comecei por ali, né, vendo os desenhos do Incrível Hulk, do Namor, né, do Homem de Ferro. E assim, depois eu passei para as histórias em quadrinhos, histórias predominantemente da Marvel. E aí eu li quadrinhos até mais ou menos os 14 anos de idade, sabe, gente? E aí, aos 14, 15 anos, eu dei o meu primeiro beijo. Nossa, meu primeiro beijo. E sim, logo em seguida eu me apaixonei, não é? Foi a minha primeira paixão, sabe? Era uma garota linda, ela tinha, assim, uns lábios cor de rosa. Assim, não é fugindo do assunto, não, assim. É que a primeira coisa que eu olho numa mulher é a boca. Assim, acho que todo mundo tem uma parte, né? Mas sinceramente, geralmente eu começo pela boca. Sabe, eu gosto do formato dos lábios, essa canaleta aqui, ó, sabe, entre os lábios e o nariz, o queixo. Eu começo por ali. E aí eu subo, né? E nos olhos eu dou uma parada, a gente tem que olhar e prestar atenção nos olhos. E os olhos dela eram verdes, que aliás é a minha cor predileta. Depois eu saio descendo e escaneando todo o resto. Mas sim, eu me apaixonei. Então, os quadrinhos ficaram realmente para trás. E pouco tempo depois teve a guerra e eu fui servir o exército. Gente, a coisa da guerra que eu estou falando é metafórica, tá? Mas sim, e nunca mais de quadrinhos, né? Servi o exército, e aí depois do exército eu comecei a trabalhar, um trabalho normal, uma vida normal. Eu fui balconista no centro da cidade, depois trabalhei numa firma de assistência técnica a microcomputadores ali na Tijuca. E foi ali, gente, na Tijuca, numa fatídica noite, eu achava que estava com meus 20 anos, 21, não sei. Eu olhei na banca e vi essa edição aqui, ó, O Cavaleiro das Trevas. Não era essa edição, tá, gente? Naquele tempo os quadrinhos não tinham, tá, esse status todo, entendeu? Isso aqui é capa dura, né? Formato maior, né? Que foi trazido pra gente pela Panini Comics. Então era um formato americano, ela era capa cartonada, o papel era offset, isso aqui é papel couché, né? E eu olhei lá o nome Frank Miller e falei assim, pô, eu conheço esse cara. Eu conheci o Frank Miller desde essa época aqui, né? Essa época aqui, ó.
a época do Demolidor, que muitos consideram a melhor fase do Demolidor, é essa fase aqui do Frank Miller. Eu confesso para vocês que durante muito tempo eu achava que realmente essa era a melhor fase. Mas depois que eu li ali os quadrinhos, a fase do Demolidor, do Brian Michael Bendis, do Alex Maleev, eu mudei de ideia. A gente muda, né, galera? É normal isso. Como diz o provérbio, só os idiotas não mudam de ideia. E hoje eu considero a do Brian Michael Bendis melhor do que essa fase aqui. Mas coincidentemente, gente, foi justamente quando estava rolando essa fase aqui do Demolidor, do Frank Miller, foi quando eu parei mesmo de ler os quadrinhos. Foi quando eu conheci a garota, fui namorar, aquela coisa toda. E eu parei exatamente aqui, nos quadrinhos do Frank Miller. E aí eu encontro esse Cavaleiro das Trevas, novamente do Miller, e eu comprei para dar uma olhada nisso. Eu me lembro que uma bela noite eu estava sem nada para fazer, eu falei, vou dar uma lida aqui. Era um gibi de mais de 200 páginas. Vou ler o primeiro capítulo, depois eu leio o resto. Gente, eu não consegui mais parar. Eu comecei a ler e falei, gente, mas assim, cinema puro, sabe? A diagramação do cara, o cara tem umas sequências de cenas, gente, que, olha, eu vou te contar. Ele já tinha me impressionado, eu confesso para vocês, tá? Na época do Demolidor, porque o traço dele, sempre foi um traço muito diferente. Ele fugia totalmente à estrutura conceitual, clássica dos quadrinhos americanos, não é? Era visível que ele tinha uma influência, tá vendo? Aqui, ó. Aqui fica muito claro isso no Ronin, né? Que também é uma obra anterior, tá? Percebe? Então ele tinha uma influência aqui meia mangá, né? Os quadrinhos japoneses e até europeia ali, os quadrinhos franceses do Moebius, tá vendo? Mais tarde ele próprio admitiria isso, né? Que os desenhos dele tinha muita influência dos quadrinhos franceses e dos quadrinhos dos mangás japoneses. Mas era diferente, o traço dele ele já começava a ser revolucionário ali, né? Porque se você pegasse os quadrinhos antigos, parecem que todos eram desenhados pela mesma pessoa. Quer dizer, o Jack Kirby tinha lá o traço dele icônico, né? Mas a maioria caminhava por ali, né? Eram os traços bem parecidos. Mas o Miller não. O Miller já chamava atenção porque o traço dele era realmente muito diferente do clássico americano. Tá. E aí eu fui ler, eu comecei a ler o Cavaleiro das Trevas, e o Cavaleiro das Trevas, eu me lembro que depois eu li até uma manchete no jornal falando sobre isso, que dizia assim, esqueçam Adam West, esqueçam Christopher Reeve. Isso foi antes do filme do Batman, né, gente? Do Tim Burton, né? Isso foi em 86. Esqueçam porque se você quer ler a melhor história do Batman e do Super-Homem, vai ler o Cavaleiro das Trevas, tá? Leva as pipocas porque é cinema puro. E realmente isso aqui, depois que eu acabei de ler isso aqui, gente, eu fui contaminado de novo. Eu não consegui, eu voltei a gostar das histórias em quadrinhos por causa do Miller. Estranho, porque eu tinha parado com ele e voltei exatamente com ele. E o Miller, ele não parou aí, ele continuou, sabe? Ele continuou produzindo. Produziu mais obras para o Demolidor, produziu Elektra Assassina, sempre também, algumas vezes com outras parcerias com Bill Sienkiewicz, né? Demolidor Amor e Guerra também com Bill Sienkiewicz, Demolidor Ano 1 ali com John Romita Jr. Mas assim, o cara sempre chamava atenção. O cara não sabia fazer porcaria, ele só fazia realmente, você podia ler que as obras dele eram todas boas. E aí ele também desenvolveu umas outras partes, ele foi para Dark Horse, na Dark Horse também ele criou outras obras, também com essa aqui, o Liberdade, né, que é a saga da Martha Washington, com o Dave Gibbons, o desenhista do Watchmen, né, aquela obra que eu falei, do chato Alan Moore. E ele criou também o Sin City, gente, que ele mesmo revelou que Sin City deu a ele, essa série, os melhores anos da vida dele. Então aqui ele nem usa cores, ele trabalha só o preto e branco, mas ele faz um jogo de luzes e sombras impressionante, tá vendo? Olha só o cara debaixo da chuva, gente. Esse em preto e branco, ó.
É demais, não é? Então, o cara só acertava. E produziu também o 300, né, de Esparta, que foi um enorme sucesso no cinema. Aliás, o Sin City também foi para o cinema, né? Ele foi uma produção dirigida pelo Roberto Rodrigues com parceria com Quentin Tarantino, que traz um elenco estelar. Então a gente tinha aqui o Bruce Willis, tinha o Mike Hurley, tinha o Clive Owen, tinha o Benício Del Toro, a Jessica Alba. Gente, vocês já repararam a boca da Jessica Alba? Nossa, que boca é aquela. Então, e o 300 foi dirigido pelo Zack Snyder, né? Que contava com um elenco capitaneado pelo Gerard Butler, que era outro ator que ia morrer, gente. Vocês nunca iam conhecer o Gerard Butler. Mas um dia ele resolveu fazer um personagem, uma história em quadrinho, e a carreira dele então decolou. Pois então, galera, é assim, não tem como eu considerar o Frank Miller um cara datado. Eu confesso que depois que ele fez o Cavaleiro das Trevas 2, ele meio que se perdeu aí no caminho, porque o Cavaleiro das Trevas 2 foi horrível, gente. Os desenhos foram ruins, as cores foram ruins, o roteiro nem tanto, até porque o cara sabe escrever, né? Então, tem alguma coisa que você percebe ali que vale a pena. Mas foi catastrófico. E aí ele se perdeu, depois ele se separou da esposa, Lynn Barney, que ela era a colorista oficial dele. E aí ele adoeceu, quase morreu, e de lá para cá ele não conseguiu fazer muita coisa. Ele fez o Cavaleiro das Trevas 3, né? Também ali dividindo o roteiro com o Brian Azzarello, também com a arte do John Romita Jr., né? Que era um parceiro de longa data dele. E fez outras obras assim, mas ele já começou a entrar no campo da militância, da lacração, sabe? Veja bem, gente, eu não tenho nada contra essa coisa de você defender uma ideologia, defender um time. Não é por aí. Eu acho que você é livre para você acreditar no que você quer. E assim, eu sou totalmente a favor da erradicação do preconceito, do racismo, essas coisas todas. Mas tudo é a maneira como se trabalha, entendeu? A gente pode fazer isso de uma maneira mais harmoniosa sem estar atacando uns aos outros, entendeu? Então, ele realmente andou escrevendo algumas coisas que eu não gostei. Mas sim, não dá, sabe? Eu não consigo não gostar do Frank Miller, não consigo considerar ele um cara que ficou para trás. Não, acho que ele está aí, ele está presente, né? Daqui a pouco aparece mais alguma coisa que ele escreveu e eu vou comprar, gente, independente de ser bom ou ser ruim. Se tiver o nome Frank Miller, vai ser para mim igual falar assim a palavra Shazam, sabe? Eu vou lá e vou comprar. Então tá. É isso aí. Eu queria então registrar isso aí com vocês, comentar isso para vocês. Tá legal? Então tá. E procurem Frank Miller porque ele tem muita coisa boa, gente. Pô, muita coisa mesmo, sabe? Existe muita coisa legal que a gente pode tirar das obras dele, viu? Bom, se você gostou desse programinha, deixa um like aí pra mim, tá? Se inscreve no canal e a gente vai voltar a se ver, tá? Também não esqueçam de fazer um comentário não, tá? Esse comentário é legal pra caramba. Valeu, gente. Tchau.